Comprei um Corcel 1975 para ganhar dinheiro. E detalhe, não precisa pagar imposto. Bora aprender? Vamos pro vídeo. Fala, investidores! Roberto Demora do canal Dinheiro na Prática, uma satisfação estar aqui falando com vocês. Mais um vídeo do canal e um vídeo com muita alegria, porque a gente tem começo, meio e fim. Vocês sabem que normalmente os vídeos, né, a gente acaba tendo que dividir em duas partes, por conta, né, que a gente fala de teoria, prática e resultados, para poder, né, apresentar os resultados, né, e como foi a prática. Mas nesse caso já aconteceu tudo de uma forma até meio inesperada, e eu vou estar mostrando para vocês do que a gente vai falar hoje, tá? Carro antigo, carro clássico, de negócio bom. Esse canal tá me dando uma alegria porque a gente tem cavalo, tem carro antigo, né? Os brickzinhos do marketplace, tem jet ski, só coisa boa. Então a gente vai falar disso hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês o projeto do Corcel 1. Então como é que foi a coisa, tá? Vocês sabem, eu não sei se já foi apresentado aqui no canal ou não, né? A gente já lançou. Só que como os vídeos são gravados em 25, eles são apresentados em 26, eu lanço, né, conforme já tenho resultados. Vocês sabem que todos os nossos vídeos, o intuito sempre é trazer a teoria, prática e o resultado, então normalmente, né, vai pro canal quando já tá tudo pronto. Mas eu tenho aqui dentro do canal um projeto na linha dos carros antigos, né, dos carros clássicos, dos carros velhos, vamos chamar assim vulgarmente falando, que são os carros, né, que a gente compra para vender, para colecionadores, né, ou para quem quer, né, aquela nostalgia do carro antigo. A gente tem dois projetos já em andamento, que é o do Fusca 1964, vocês estão vendo na tela agora, e da Volkswagen TL 1971, que vocês também estão vendo na tela agora. Só que são dois carros que eles foram comprados bem detonados, dois carros assim que eles estavam bem judiados. E demanda mais serviço, mais tempo, mais despesa, mais, né, enfim, uma série de situações que fica mais enrolado. Até mesmo, né, pra gente fica uma ansiedade maior assim, né, de finalizar isso ali para ver o lucro e também, né, ver a finalização do projeto. Mas tem que ter sua paciência e seu tempo para não ficar mal feito. E nesse meio tempo, depois que eu já tinha comprado a TL, antes de eu comprar o Fusca, o que eu pensei? Vou comprar um carro antigo, né, um carro clássico, que ele não esteja tão precário, já esteja quase pronto, comprar num preço bom de compra e tentar vender com algum lucro. Essa era a ideia. Ou seja, pegar um carro, né, já meio que só para comprar, fazer uma estética e passar para frente. Nessa procura, né, fazendo algumas propostas, tá, vocês sabem como é que são as propostas, né? Tem que ser preço que compense comprar. Ah, Roberto, mas tu oferece baixo e tal. A gente nunca sabe quem tá vendendo, qual que é o negócio que vai fazer, às vezes vai ganhar lá, ou daqui a pouco quanto pagou. Então nessas procuras eu encontrei um Corcel 1, 1975 vermelho. Esse carro, ele estava anunciado por 10 mil reais. Eu fiz uma proposta para comprar ele por 5, o proprietário falou que não teria como, e eu atualizei essa proposta para 6. E ele falou que não teria como, mas ele iria analisar, qualquer coisa me retornava. E eu falei para ele, ó, o negócio é o seguinte, se tu confirmar 6 mil, o carro é meu. É meu, tá confirmado a compra do carro. Eu sei que a proposta é inferior ao que tu queria, mas o dinheiro tá na mão. Então assim, veja e me avise que eu, palavra minha, eu não volto atrás. Ele falou, não, beleza e tal, né? Vou ver aqui e te falo. Por que eu fiz isso? Pra ele já saber, se daqui a pouco ele quisesse pegar o dinheiro, ele tinha um lugar garantido, certo? Certo, então ele tinha que se agilizar para daqui a pouco evitar eu fazer outra coisa. Nesse meio tempo eu negociei o Fusca, que vocês já sabem a história, o Fusca 64, já tá num custo maior do que a gente esperava, foi uma série de situações, até deu um pouco de incômodo ali. Eu comentei com vocês no vídeo do Fusca, se ele já tá no canal vai aparecer aqui em algum lugar para vocês, se não tá ainda, vai aparecer posteriormente, do Fusca 64, né? O que acontece? Eu fechei o Fusca e tinha fechado a TL. Nesse meio tempo, eu já não ia mais comprar carro. Ele veio com o Corcel. Roberto, eu te vendo o Corcel nos 6 mil. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu já comprei outro carro, um Fusca, mas como eu te dei a minha palavra que eu ficaria com o Corcel se tu aceitasse a proposta, o Corcel é meu. A única coisa ali que a gente ajustou foi porque ele tinha que pagar uma segunda via de um DUT, porque ele tinha perdido 350 reais no Detran, e eu assumi esse custo. Eu falei, não, beleza, eu pago esse custo. Fechou. 6.350 reais. Só que, como já era quinta para sexta-feira, por ali, não lembro direito, eu tinha que voltar pro litoral, e eu já tinha ido buscar da TL, o Fusca também já estava fechado e estava indo para lá de guincho e tal, eu não conseguiria, e o Daniel, que é quem mexe lá para mim, viaja junto comigo buscar os carros, enfim, eu não conseguiria com ele buscar o Corcel, em Passo de Torres, Santa Catarina, que daria uns 300 km de Lages. E eu falei para ele, olha, o problema tá sendo buscar esse carro, se tu precisa, né, já entregar esse carro agora e tal, se precisa do dinheiro agora, a gente teria que ver um esquema para tu trazer esse carro para mim. Ele falou, não, eu levo. Eu falei, não, então beleza, eu te pago a passagem para tu voltar, te pago o combustível, né, que tu gastar para vir, e eu fico com o carro, traz ele para mim. Ele falou, não, beleza, fechou.
Só que, qual que é o primeiro ponto? Quando eu confirmei para ele o negócio, eu disse, né, que tava tudo certo, tava alinhado, que daí ele mandou para mim, que tava no Detran, aí ele foi lá, até ele tirou a segunda via do recibo para mim ver, né, o recibo que ele não tinha tirado ainda, ele tirou, ele pagou, porque é indiferente se ele fosse vender para mim ou para outro, ele ia ter que tirar igual. Daí eu peguei e falei para ele, olha, eu vou te mandar um sinal para tu ver que o negócio é certo e tu traz esse carro. Ele falou, não, beleza e tal, que eu também fico mais tranquilo. E eu mandei para ele R$1.000, tá? Primeiro ponto, eu poderia ter perdido esse dinheiro, tá? Eu não indico nunca fazerem isso de ficar pagando coisa adiantada, porque ele estava a 300 km de distância, eu conversando só pelo WhatsApp, poderia ser um golpista e tal, então eu arrisquei. Só que aquilo, assim como a gente arrisca comprando ações, arrisca investindo, né, num negócio e tal, eu arrisquei nessa situação ali. Poderia ter perdido? Poderia. Mas como ele me mandou, né, quando ele estava no Detran, ligou para mim, mandou lá o recibo que ele tinha tirado novo, uma série de situações eu vi que foi fechando. Apesar que, vocês lembram que, né, eu comentei, as fotos do Corcel quando ele me mandou, elas estavam bem embaçadas, bem ruins. Então eu fiquei um pouco cabreiro nisso. Mas, né, senhor, né, aquela história, não tem tanto traquejo com celular mais simples. Eu tentei entender um pouco a situação. Beleza, resumindo, fechei o negócio. Nisso, naquele mesmo dia ali, né, que eu fechei, foi dia 20/8, se não me engano, na madrugada, do dia 20, do dia 21, era 4 horas da manhã, meu telefone tocou. Eu já estava em Lages, mas estava no sítio, porque eu tinha ido finalizar o negócio da TL, enfim, tudo. Meu telefone tocou, ó, Roberto, cheguei. Mas como assim chegou? A gente não tinha nem definido nada, se tu ia sair de manhã, não, cheguei, tô aqui e tal, saí de lá, eram umas 10 da noite e tal, e cheguei aqui. Então tá, né, tô indo pra aí, saí do sítio e fui pra cidade. Chegou na cidade, outro ponto, tá? Coragem absurda dele. Porque assim, ó, beleza, né, ele mesmo falou que ele é de fé e tal, as coisas não tem que dar certo e tal, só que assim, gente, é um risco muito grande, tá? Ele saiu da cidade dele, Passo de Torres, primeiro de tudo, fez 300 km com um Corcel 1 de 1975, nessa parte eu fiquei feliz porque eu já vi que a mecânica era boa. Ele tinha me falado que a mecânica era boa, eu já vi que era boa, porque pra fazer 300 km com um Corcel 1 é porque confiava no carro. De madrugada ainda, beleza. Só que outro ponto, a questão do risco. Da mesma forma que ele poderia estar me dando um golpe, eu poderia dar um golpe nele. Ele poderia chegar ali, eu sumir com ele, pegar o carro e tal. Ah, Roberto, mas era um Corcel. Mas indiferente, a gente sabe que tem muita maldade. Então, né, ele arriscou bastante. Até depois, quando eu peguei ele ali, que daí eu fui comprar passagem de ônibus com ele, que eu paguei o ônibus, enfim, né, tudo lá pra ele voltar embora, a gente foi tomar um café num posto e depois numa padaria, né, porque ele chegou 4 horas da manhã, o ônibus acho que era às 9, 9 horas, então a gente ficou um bom tempo ali junto. E nesse meio tempo foi pra ele, pô, né, tu arriscou e tal, ele falou assim, não, minha mulher não queria nem que eu viesse e tal, né, mas eu sou daquela que eu tenho fé, eu não me preocupo, tal. Eu falei, cara, mas tem que cuidar. Mas, enfim, cada um. E beleza, foi embora. Aí agora vocês estão vendo as fotos do Corcel, tá? Essas fotos eu bati logo depois que ele tinha chego, ele tava lá. Esse era o carro. Nas fotos, o carro parece estar muito bom esteticamente, só que a gente tinha alguns pontos nesse carro. Quais eram os pontos desse carro, tá? Eu já vou falar para vocês em relação à questão dos custos, mas quais eram os pontos desse carro? Como vocês podem ver na imagem, a pintura dele estava rachando, estava estourando, tinha massa em alguns pontos e essa massa estava mal colocada. Em relação também à questão da diferença de cor, como esse carro foi repintado muitas vezes, ele dava diferença de cor. Na carroceria, né, na parte central da carroceria era uma cor, na porta era outra, como vocês estão vendo na foto. Outro ponto também internamente, como vocês podem ver, o painel estava faltando uma parte em cima, a elétrica dele estava, né, bem judiada. A questão ali dos bancos, o de trás era original, os da frente não eram originais, eram bancos que tinham sido colocados até meio soltos ali de outro carro. Outro ponto também, os forros de teto, os forros de porta estavam bem judiados, estavam soltos e tal. Nada assim que tivesse, extremamente destruído, mas estava tudo mal colocado, mal encaixado, solto, estragado. Então assim, a maçaneta que tu abria a porta ficava caindo, já não funcionava. A porta do motorista tu tinha que abrir com o braço por fora. Então tinha uma série de detalhes estéticos que deveriam ser feitos. Outro ponto também, a partida do carro estava falhando um pouco, então tu tinha que bater o carro 3, 4, 5 vezes até funcionar o carro. As chaves do carro, elas não estavam parelhas, por exemplo assim, tinha chave que abria porta-malas, mas não tinha chave para abrir as portas e tinha chave que funcionava o carro, a ignição. Então assim, tava faltando chave e era meio separada a coisa ali. Então alguns pontos assim meio delicados, só que nada tão difícil de resolver. O principal, que era a mecânica, né, ele tá aceitável, era isso ali. Tava show. Quanto custou essa brincadeirinha pra gente? Quanto custou esse BO, tá? Vocês estão vendo uma tabela agora na tela, tá? Essa tabela é em relação à questão do custo total do Corcel. Então teve o meu custo de deslocamento até Lages, né? Até não do sítio, mas do litoral até lá, né?
por conta, né, dessa negociação que eu tive que ir para lá, por conta dessa negociação da TL que eu tive que ir para lá, aí esse custo foi dividido com a TL, então daria uns 300 e poucos reais, e de volta deu 166 reais para cada um, como vocês estão vendo ali, e daí o custo do sinal que eu fiz, dos R$1.000, os 5.350 que eu tive que pagar para ele depois, quando ele me entregou o recibo, quando ele me entregou o carro. Um outro detalhe, tá? É importante, quando ele estava na cidade dele ainda, que ele assinou o recibo já para o meu nome, que ele preencheu, eu já pedi para ele fazer o comunicado de venda. Então no sistema eu já vi que ele tinha lançado o carro para o meu nome. Então eu acabei ficando mais tranquilo da ida dele, dos R$1.000 e tal, tudo isso, por conta disso também. Então eu fiquei mais tranquilo, né, em relação a isso. Ele lançou uma intenção de venda para mim. Mas ainda assim, né, poderia ser um problema ali, né, esse pagamento adiantado. Daqui a pouco dá alguma coisa, ele não ia, enfim e tal, mas deu tudo certo. E mais alguns outros custos, tá? Por isso, primeiro ponto que eu vou falar para vocês aqui, tá? Cuidem muito se, vão comprar um carro, uma coisa, né, para fazer negócio. Custo de aquisição é diferente de custo final. O meu custo de aquisição seria R$6.350. Por quê? Porque era o que eu tinha combinado com ele. Só que todos os outros custos envolvidos, até mesmo documentação, tudo, placa Mercosul, o meu custo final foi para R$8.070. Aumentou R$1.000 e poucos reais, R$1.650 mais ou menos ali, né, e uns quebrados. Então assim, cuidem muito isso. Às vezes, por olhar só, esse carro ali custa 10 mil, nossa, vou comprar para vender por 15. Às vezes no final ele vai te custar 12, 13, 14, tu não vai ganhar dinheiro. Se tiver que dar um desconto pro cliente na hora de vender, já não ganhou dinheiro. Beleza, R$8.000 foi o que custou pra gente. Qual que era a nossa estratégia, tá, para poder vender esse carro, para poder finalizar esse negócio, para poder fazer o negócio virar? Deixar esse carro melhor. Só que não adiantava, eu comprei um carro que me custou ali no total 8 mil uns quebrado, e daqui a pouquinho não adiantava, vou trocar para-choque, vou fazer interna, vou fazer pintura, daqui a pouco esse carro já tá me custando 15, 20, 25, para um carro que eu ia ter que vender por 50, 40, 45, 60. Então eu falei, não é viável. Eu preciso fazer uma coisa mais em conta, porque assim, beleza, o projeto da TL é um projeto mais caro, do Fusca é mais caro, só que o do Corcel, a ideia sempre foi fazer um negócio mais rápido. Então o que faz vender rápido? Ou tu faz um produto muito bem, né, acabado, e vende pela qualidade do produto, num preço maior, e às vezes pode ser que venda rápido, ou pode ser que não, porque daí já é um cliente específico para comprar, que ele tem que comprar aquela ideia do valor do produto, não o preço, mas o valor, de certa forma, né, a qualidade. Ou tu faz um produto mais ou menos, né, com um preço atrativo. Então o que eu fui pesquisar? Quais eram os valores dos Corcéis? Então, como vocês estão vendo aí, a gente tinha valor lá Corcel bem detonado por 8, 8,5, né, com podre e tal. Já Corcéis melhores por 13, 15, 20, 25. E os top de linha por 60 até 120 mil reais um Corcel. Então o que eu defini? Não, se me custou 8, vou vender esse Corcel por uns 16, 18. Essa era a ideia. Beleza. Estratégia número 1, como vocês estão vendo na foto, fazer o polimento. Falei com o Daniel, né, que é o responsável lá, né, que tem a parceria junto comigo, né, de mexer nos carros. Faz um polimento, faz uma estética no carro, deixa o carro brilhando. Beleza, foi feito o polimento. Demorou um pouco, tal, enfim, foi feito. Aí a parte externa ficou mais bonita. Vocês estão vendo agora algumas fotos do polimento do Corcel. Olha a diferença entre o lado esquerdo da foto, onde já estava polido, e o lado direito, onde não estava. Onde o Corcel não estava polido ainda, ele era um vermelho meio com um branco, assim, tipo como se tivesse derrubado pó de gesso em cima do carro. E aquilo estava ali, né, fixo. Com o polimento, ele tirou aquela camada branca e ficou um vermelho mais vivo. Essas são as fotos do Corcel após polimento. Então foi um carro que melhorou bastante. Ele ficou bem mais atrativo para anunciar, para colocar à venda para quem fosse comprar. Outro detalhe também, além do polimento, tá? Falei pro Daniel ali, Daniel, vamos fazer aquela lavagem ali do motor, do cofre do motor, né? Para quê? Para deixar bonitinho. Eu não entendo nada de carro, mas uma coisa que eu entendo, quando tu abre um capô de um carro, tu pode não entender o que tem ali. Pode não saber o que é aquela porca ligada naquele cano, naquele fio, mas tu sabe se tá bonito ou não. Então, quando tudo cromado, bonitão, tal, tinta, é isso que eu falo. A gente não vai, né, trocar as peças, mexer, mas vamos deixar limpo. Então ele fez a lavagem do cofre do motor e ficou como vocês estão vendo na foto. Ele limpou tudo de pincelzinho e tal, ficou show. Na parte dos vidros e borrachas, como vocês estão vendo na foto, o que acontece? Tem produtos que você passa para deixar a borracha menos ressecada. Então, quando ela fica muito tempo ali no sol, vai ressecando e tal, tu passa ali como se fosse passar uma manteiga de cacau nos lábios. Dá uma avivada na coisa. Ele passou nas borrachas e passou também nos vidros, para dar uma limpada e tal. Claro, tinha lugar ali que estava bem riscado, tal, não tinha muito o que fazer, mas esteticamente fica mais agradável. As borrachas também, tudo pretinho, bonitinho. Nas portas, nos forros internos, né, como vocês podem ver,
também estava bem encardido, bem sujo. O que ele fez? Ele passou um produto, tá? Também como se fosse ali um silicone junto com um limpador e tal, que ele tira aquele ressecamento do forro, deixa o preto mais vivo, como vocês podem ver na imagem, e ele fez uma boa limpeza. Então o forro de porta que estava, né, cheio de sujeira e tal, ele ficou pretinho liso. Ainda assim era o mesmo forro, mal colado, mal colocado, faltando pedaço, mas estava mais agradável de se olhar. A mecânica ele deu uma olhada geral, tá? A única coisa que a gente fez na mecânica foi trocar uma peça em relação à partida, não vou lembrar o nome agora, que custou pra gente R$250 entre a peça e a mão de obra, que como ele tava sem tempo para trocar e tal, foi trocado numa autoelétrica, né, de um conhecido, e foi a única coisa que foi trocada. O restante tava impecável, então deu para manter do jeito que tava. Claro, se fosse, não, eu quero mexer, sempre tenho que trocar. É igual tu pegar teu carro do dia a dia, levar numa mecânica, ele pode estar funcionando, mas vai ter que trocar de forma preventiva, ou, né, às vezes é necessário, né, mas ainda tá se segurando ali. Então a ideia foi realmente, né, só trocar a questão da partida para não ficar naquela tentando ligar e não ligar, tentando ligar e não ligar. Então assim, batia a chave, ligava e acabou. Até porque, comercialmente falando, tá, uma coisa que eu acho que é muito bonito num carro antigo, quando tu vai mostrar, é ele ligar. Tu pega um carro antigo, ele pode ser o melhor que for. Se tu tiver que bater 6 vezes para pegar, 5 vezes, pro comprador, esse carro não presta. Então bateu, tem que funcionar. A partida é uma coisa que eu sempre quero que alinhe nos carros antes de vender. Beleza, o Corcel estava pronto para vender. Onde que a gente foi vender esse Corcel? Nos grupos de Facebook. Eu já comentei com vocês em outros projetos aqui, o Facebook para mim hoje é uma maravilha. Ele, o OLX também é bom, mas o Facebook, como ele tem muitos grupos, ele tem muitas pessoas que gostam do assunto, e quando as pessoas querem comprar, elas vão ali buscar, tu entra em vários grupos de temas relacionados, então eu entrei em grupo de Corcel, grupo de carros antigos, enfim, né, e outros ali relacionados a carros antigos, e eu comecei a anunciar no Marketplace. Então vocês estão vendo agora um exemplo do anúncio, tá? Como ficou o anúncio. Detalhe, no anúncio, tá? Eu escrevi a primeira linha de forma bem resumida para já entenderem. Ford Corcel 1975, R$16.000. Pronto. Quem olhou o anúncio já via se tinha interesse ou não. Aí quando clica em ver mais, vinha as outras informações. Aí ali, como vocês estão vendo, eu falava, né, que o carro não estava pronto, finalizado a questão, né, da estética dele, tinha detalhes a fazer, mas de mecânica estava muito bom. E eu comecei anunciando esse carro por 18 mil no OLX, depois ali nos grupos coloquei por 16 mil. Aí como vocês estão vendo agora, em um dos anúncios apareceu uma pessoa e mandou compro. Beleza. Assim como outras também mandaram, tinha interesse e tal. Chamei essa pessoa no dia 12/11 de 2025 e comecei a conversar com essa pessoa. Então, dei oi, mandei vários vídeos ali, como eu já tinha mandado até para outros interessados, eu mandei os mesmos vídeos, até encaminhei os mesmos áudios explicando o carro, explicando o histórico, que era de um senhor assim, assim, assado, o senhor até era mecânico inclusive, então a mecânica do carro era 100%, expliquei tudo, o que tinha sido feito, polimento, internamente, né, a gente também tinha feito uma estética, mas o carro tinha alguns detalhes, mas pelo preço era justo. E mandei tal, isso no dia 12, tá? Mandei os vídeos, mandei o vídeo do motor, fui conversando, aí ele me perguntou se eu tinha feito orçamento de lataria, né, essas coisas para fazer, daí eu falei para ele, olha, para fazer ali, lataria as coisas, né, não cheguei a fazer um orçamento, mas posso fazer. Vocês estão vendo aí, mandei o documento do carro mostrando que o carro já estava no meu nome, tá? Até brinquei que 50% do valor do carro era o documento, porque a maioria dos carros antigos é documento no nome de gente que já morreu, é documento que está em procuração, que está com fulano, com ciclano, ou já tem comunicado de venda feito para outro. Então, o documento é muito importante. Quando compra um carro mais antigo para vender, ali já representa boa parte do valor ali da documentação tá desenrolada. Licenciamento 25, tudo certo. Aí fui conversando com ele, tá? Aí como vocês podem ali, tá? Ele pediu para mim fazer um orçamento de pintura para ele, tá? Depois eu mandei um exemplo como é que tinha dado mais ou menos. Aí ele comentou para mim, né, que ele tinha um carro em Floripa, na cidade dele, um Corcel, por 12 mil, e se eu podia baixar. Ele me ofereceu 13, se eu não me engano. Eu falei para ele, olha, eu tô pedindo 16 mil, eu não posso fazer por 13, o que eu posso fazer, já que tu, né, quer mandar o guincho entregar para você em Floripa, é eu pegar e te dar um desconto de R$1.000, arredondar 15. Porque esse R$1.000 eu te deixo pro guincho, então vai dar até menos. Aí beleza, né, ele concordou, né, falou, não, beleza, tal, eu ver. Aí ele comentou comigo, né, sobre essa questão de, pegar um carro mais pronto, ou daqui a pouco, né, igual esse de Floripa que ele tava vendo, tava mais detonado e tal. Eu falei, vou te mostrar uma coisa. E mandei pra ele a tabela do Fusca. Eu mostrei pra ele, olha, o Fusca me custou 7, já tá em 12. Porque como é um carro que deu várias situações, documento, demorou, né, procuração não tinha mandado, contei já a história pra vocês, tive que pagar deslocamento, procuração, tudo, pra refazer a pública. Teve uma série de situações, guincho, tive que movimentar o Fusca 3 vezes por guincho. O que aconteceu, né? Mais gasto. Então eu falei pra ele, olha, é um carro que me custou 7, já virou 12 sem eu fazer nada nele.
só em burocracia, em situação e tal. Então tem que ver se daqui a pouco compensa tu pegar este 12, mas faz o que tu ficar mais tranquilo. Ao mesmo tempo, eu não queimei o negócio dele, tipo assim, compra o meu que o de lá não presta, mas mostrei um problema para ele, que o meu tava tudo certo. O carro tinha sua estética para ser feita, mas estava mais íntegro do que o outro que ele estava vendo, provavelmente pelo que ele tinha comentado, e a documentação estava no meu nome, então era só transferir para ele que não tinha erro. Também passei para ele algumas referências, falei, olha, se tu quiser a referência do mundo do cavalo eu te passo, imobiliário eu te passo, do carro eu te passo, faço negócio com um monte de gente, posso te passar um monte de gente de referência. E fui passando confiança para ele foi ficando mais tranquilo, isso no dia 12. Aí no dia 12 mesmo eu fui conversando mais coisa com ele, batendo aquele papo, passando confiança, inclusive conversando, comentei do Fusca, mandei foto e tal do projeto do Fusca, era mais coisa para fazer. Aí comentei, né, que eu tinha um Fusca TL para fazer, por isso que eu tava vendo do Corcel também, né, para entrar dinheiro, que lá já eram projetos que não demoram mais. Enfim, resultado, ele falou que ficava com o carro dentro dos 15 mil. Só que entrou um ponto. Como o carro ia por guincho para ele tava com medo de me pagar adiantado. O que eu falei para ele? Olha, o negócio é o seguinte, eu estou em Itapema, você está em Florianópolis. Fazemos da seguinte forma, tu me dá um dinheiro adiantado, igual eu fiz com o cara do Corcel quando eu comprei, que pague o guincho para levar para você para Floripa e para voltar o carro caso não ficar com o carro. Que pelo menos eu sei que se tu não receber o carro eu não vou perder dinheiro. Se daqui a pouco, né, tu der um chá de sumiço. E ao mesmo tempo para você mandar um sinal é diferente de me mandar os 15 mil adiantado inteiro. Então tu me manda esse sinal, eu vou até Floripa amanhã, né, quando o carro for para você, vou até Floripa, a gente finaliza a negociação aí, né, tu me paga, eu assino, já levo o DUT preenchido, só na hora te entrego aí já assinado e matamos isso aí. Ele falou, não, Roberto, pode ser. Eu cobrei dele R$2.000, pelo que eu falei com o pessoal do guincho, porque o carro ele ia sair de Lages para Floripa num frete compartilhado, era R$450. Mas se tivesse que voltar sozinho era mais caro, era R$1.300, R$1.400, então eu cobrei R$2.000, redondo, e ficou para ele me pagar R$13.000 na entrega do veículo. Fechou, tava fechado o negócio. Da minha parte, questão de segurança, como eu ia junto com o cara do guincho, eu com o carro também separado, era mais tranquilo. E também como ele foi passando, referência e tal, também, né, fui entendendo que também não seria problema. E como ele já ia mandar R$2.000 adiantado, dificilmente, né, ia ser um golpe, alguma coisa assim. Beleza, tudo certo. Fechei com ele, ficou para ele mandar esse sinal no outro dia. No dia 13, pela manhã, ele mandou o sinal, foi feito o sinal. Eu falei pra ele, não, beleza, eu vou dar uma movimentada no carro, porque daí o que eu tinha combinado com ele? Eu ia botar as placas Mercosul, que eu não tinha colocado ainda, mas já tava no documento certo, né, já com a placa nova no documento, e falei que ia pedir pra dar uma revisada no carro, que foi quando eu troquei a questão da ignição. Cumpri o combinado, quando eu tava lá fazendo emplacamento, né, das placas Mercosul, mandei foto pra ele, pedi pro rapaz lá, pro Daniel mandar pra mim, eu passei pra ele, e fui mantendo a conversa com ele, mantendo ele empolgado. Beleza, tudo certo. De noite foram lá carregar o carro, eu mandei vídeo pra ele que o carro tava carregado, o vídeo, vocês estão vendo aí agora o vídeo, né, do carro saindo de Lages, e esse carro, né, ficou lá e no outro dia de manhã veio e chegou aqui. Esse carro saiu de onde ele estava dia 13/11, passou a noite, né, no rapaz responsável pelo guincho e veio para cá no dia 14/11, já cedo com o guincho. Detalhe, como o Fusca estava aqui, eu tinha que mandar ele de volta para Lages, que ele tinha vindo aqui por questão de documentação, enfim, para resolver. O rapaz tinha um frete para fazer em Ilhota, ele aproveitou, passou aqui com o Corcel, eu vi o Corcel, ele pegou o Fusca e daí depois foi entregar o Corcel e eu fui junto daí com o carro, né, para fazer a entrega do Corcel. Então foi bom que eu já mandei o Fusca de volta para Lages também. Então vocês estão vendo uma foto agora do Corcel e do Fusca no guincho e um vídeo também, né, do guincho saindo com rumo a Palhoça para fazer a entrega. Chegou em Palhoça, descarreguei o carro do guincho, eu mesmo entrei, descarreguei ele, manobrei. Depois a esposa dele chegou, pediu para botar lá no prédio, ele não tinha chego ainda. Como ele não tinha chegado em casa ainda, eu fiz um acordo com ele que eu ia entregar o documento para a esposa dele, ele na hora ele ia me fazer um Pix já na hora. Eu já tinha feito comunicado de venda para ele, inclusive, né, como ele tinha mandado o sinal, e tudo certo. Botei o carro lá na garagem, ele fez o Pix para mim e fui embora faceiro. Negócio fechado, pingou dinheiro na conta, só alegria. Vocês estão vendo aí então, tá? O nosso resumo. Quarta-feira falei com ele, pós-Facebook ali, né, no grupo, eu chamei ele no WhatsApp, né, no número que ele me passou. Quinta-feira ele me fez o sinal de pagamento, né, dos R$2.000, e sexta-feira o carro foi entregue e ele pagou o restante R$13.000. Aí vocês estão vendo os comprovantes também. Como ficou a nossa tabela, tá, de lucro nessa negociação? Custo total R$8.070, valor de venda R$15.000, nosso lucro deu R$6.929, aproximadamente R$7.000, tá?
um ótimo lucro. E detalhe, não tem imposto. Por que não tem imposto, tá? Existe uma isenção de imposto para venda de veículos abaixo de 35 mil reais. Então a gente não precisa pagar imposto na venda desse Corcel, que é muito bom. Quanto foi nosso lucro percentual, tá, em relação ao nosso tempo de revenda? A gente comprou esse carro dia 22/8 de 2025. Ele foi vendido dia 13/11 de 2025, tá? Foi feito ali o primeiro pagamento, enfim, tudo, né, e finalizado. O nosso lucro deu R$ 6.929, ou seja, a gente teve um lucro percentual de 85,6%. Quase 100% de margem de lucro em cima desse Corcel 1. Levaram 83 dias para vender, ou seja, em menos de 3 meses a gente ganhou 85% de retorno, tá? Foi muito bom. Só que tem um detalhe que eu quero deixar bem claro para vocês. Poderia ter sido bem melhor, tá? Por quê? A gente levou 80 e poucos dias para vender esse carro, não porque esse carro demorou para vender, mas porque ele demorou para ficar pronto para venda. Esse carro, ele foi comprado dia 22/8 e o polimento dele só foi feito dia 6/10. Ele ficou 1 mês e meio parado. Por quê? Porque, querendo ou não, o Daniel tinha os compromissos dele lá, enfim, né, situações para resolver. Então esse carro acabou ficando mais tempo parado por falta mesmo ali de tempo para lidar nele. O que é uma coisa que tem que ser muito bem alinhada quando vai fazer um projeto desse de venda. Tem esse detalhe. Então assim, qual que vai ser o prazo? Temos que finalizar isso em 1 semana, 2, 3. Mas também, né, como eu tava deixando a coisa meio por conta, assim, né, também não queria ficar pressionando, resolvendo as situações dele, enfim, tudo certo. Mas se a gente fosse considerar a venda desse carro, do polimento dele, ele chegou, se ele tivesse sido polido ao dia que ele foi vendido, em vez de 80 e poucos dias, seriam 38 dias para vender. Então o nosso lucro seria muito maior. Financeiramente não, porque, né, é o mesmo valor, percentualmente tem o mesmo valor, mas em termos de tempo, em vez de levar quase 90 dias, seria 30 e poucos dias. Em vez de uma média mensal de aproximadamente 2.000 e poucos reais de lucro por mês, seria 5.000 e poucos por mês, né, se fosse calcular equivalente a 30 dias. E mais um detalhe, tá, bem importante, se a gente for considerar quando foi feito, no caso, o anúncio do veículo, o dia que ele foi vendido, os anúncios eu comecei a fazer dia 8/11, né? Por que eu comecei a fazer só dia 8/11? Porque apesar do polimento ter sido feito dia 6/10, quando o Daniel estava, né, fazendo aquela limpeza do cofre, quando ficou ali para ele me fazer a interna também do veículo, também levaram mais alguns dias. Então, na verdade, ele foi fazer vídeo para mim mesmo, para mim poder divulgar, dia 8/11. Aí, dia 8/11, eu comecei a divulgar aquelas fotos, né, do polimento. Quem chamava, eu mandava os vídeos, porque antes eu não tinha os vídeos. E com esses vídeos, eu comecei a ter reais interessados, que o pessoal queria ver como é que tava o carro por baixo, como é que tava por dentro, como é que tava por fora. Então, tem tudo isso. Então, se a gente for calcular 8/11 para 13/11, levaram 5 dias para vender o carro depois de anunciado. 5 dias, menos de uma semana. Então, eu me pergunto, esse carro foi comprado dia 22/8, chegou ali dia 22, dia 23, chegou. Se esse carro tivesse sido já colocado no polimento, se tivesse levado ali uma semana entre polimento, né, externo e a estética interna, igual foi feita, que eram coisas básicas, e já feito o anúncio para venda, será que a gente já não teria vendido esse carro final do mês 8, começo do mês 9? Muito mais rápido do que foi. Então, assim, às vezes o negócio é muito bom. Às vezes a situação é muito boa, a margem é muito boa. Só que se não tiver um bom andamento no processo, né, no prazo, um alinhamento das coisas, acaba atrasando para ganhar dinheiro. Eu poderia ter botado dinheiro no bolso antes, ele poderia ter botado dinheiro no bolso antes. Não estou reclamando, mas estou explicando a situação para vocês também entenderem que se for fazer um projeto desse tipo, cuide muito essa questão de prazo, de tempo. Quanto mais rápido finalizar, melhor. Esse carro foi vendido em 5 dias depois de anunciado, com os vídeos, com tudo certo. Eu tentei anunciar antes, não vendeu. Por que não vendeu? O pessoal me chamava, eu tinha 4 fotos do carro. Uma do volante, 3 externa do polimento. Só. Eu não tinha um vídeo embaixo do carro, não tinha um vídeo do motor, não tinha um vídeo da interna. Depois que foram feitos esses vídeos, maravilhoso. Vendeu em 5 dias. Questão do lucro, tá? Como é que ficou então? Esse lucro, ele ficou em aproximadamente, né, R$7.000, R$6.929. Detalhe, Daniel fez o polimento, Daniel preparou o carro, né, fez todo esse ajuste pra gente, guardou os carros lá, o Fusca tá lá, a TL tá lá. Eu fiz questão de fazer uma divisão com ele, meio a meio desse lucro. Roberto, não precisava ter feito isso. Não precisava. Até mesmo ele, né, não, tem certeza, é isso mesmo? Tá falando, não, é isso mesmo. Ele sabe que, né, foi pago um bom valor. Mas por quê? Como ele tá cuidando dos outros carros, como eu quero dar um incentivo também para ele fazer mais coisa, né, lidar mais, quero mostrar que o negócio é bom, eu também fiz questão de dar uma incentivada nisso, de dar uma mexida nisso, né, financeiramente falando. Então eu dividi meio a meio para dizer, ó, a gente tá junto, a gente é parceiro.
Se ficar pronto mais rápido, os dois ganham. Se custar mais caro, os dois perdem. E nessa parte, né, ele entrou com a estrutura dele, ele fez o polimento, vocês podem ver que não teve custo ali do polimento em si, de produtos e tal, né, ele mexeu também na parte mecânica, lá deu uma revisada. Então, assim, alguns custos ele absorveu, e fora toda a questão da parceria da coisa. Mas claro, né, que eu poderia daqui a pouco, Roberto, não poderia ter pego esse carro, mandado polir, fazer a mecânica, não teria sido mais barato? Teria sido mais barato, mas não teria a parceria que tem lá, que é aquilo que eu já falei para vocês em outros vídeos. A gente tentar encontrar pessoas para a gente fazer certas parcerias para o negócio funcionar no automático. O que é a minha ideia daqui a pouco? Mais carro? Pegou o carro, chegou o carro lá para ele mexeu no carro, bota para vender e pronto. Acabou. Eu não me envolvo quase. Só que eu preciso o quê? Que ele também seja bem remunerado, porque tem que ser bom para os dois. Então acho que é isso, gente. Acho que deu para entender, tá? Quais são os próximos passos? Comprar mais carro, mas diferentemente do Fusca e da TL, encontrar carros que a gente tenha, né, igual o Corcel, uma necessidade do mínimo de intervenção possível e comprar com bons preços. Vou comprar um Fusca igual. Eu olhei um Fusca 64 agora, tinha um certo valor anunciado, eu ofereci um valor ali menor. Já tá quase pronto. Se der boa, já vou comprar. Vai ficar mais barato do que a gente vai fazer, do que a gente vai gastar no nosso que não tá pronto. Mas eu compro e já boto para venda. Essa é a ideia. Corcel, TL, o que a gente achar que compense comprar. Não compensou comprar? Não adianta. Se for para fazer negócio na emoção, nem faça. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tivemos lucro nesse vídeo. Só alegria. Valeu!